Política, na Jovem Pan. 7h31, não perca a sua hora, 7h31, e agora análise do comentarista político Piara Boschi, que já está conectado conosco, para falar, sobre os debates iniciais realizados por alguns veículos de imprensa que revelaram algumas estratégias dos candidatos. O Piara, o que te chamou a atenção nessas primeiras amostras que poderão aí dar um tom à campanha? Diz pra gente. Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. Começou o jogo e com o jogo eleitoral vem os debates, Já tivemos 3 nesses primeiros dias de candidaturas ao governo homologadas pelas convenções. Participei de um desses debates numa rádio de Criciúma na manhã de segunda-feira e dá para ver como vão se colocando os candidatos na raia, no tabuleiro. Tu vê que tem alguns que têm mais desenvoltura, outros que nunca participaram de eleições majoritárias para governo, para prefeituras, e que estão aprendendo a se colocar nesse tipo de confronto, de embate de ideias. O debate ele tem uma lógica própria, E a gente vê, por exemplo, o governador Carlos Moisés, ele tem um governo para trazer as ações, traz os números na ponta da língua, de investimentos, de obras, mas também é o que faz dele alvo, porque as ações de governo são muito criticadas, especialmente por Jean Loureiro, por Jorginho Melo e por Oded Tramontim, que fizeram críticas muito fortes na questão da saúde, no uso da aeronave oficial, dos respiradores. Tem outros nomes também, por exemplo, o senador Espiridião Amin e o senador Jorginho Melo são ambos candidatos de partidos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. O Jorginho Melo usa isso mais claramente, o Espiridião Amin faz a defesa de Bolsonaro quando questionado, mas não traz o tema por si para o debate, ele traz o tema da história dele e de algumas propostas. Inclusive a gente vê a mim muito solto, muito leve, parece estar se divertindo como uma posição de franco atirador que ele nunca teve antes. Na esquerda tem 2 candidaturas, o Décio Lima extremamente vinculado à questão da candidatura presidencial de Lula, tentando trazer o eleitor de Lula, dizendo que é o único candidato que apoia e que é apoiado por Lula. O Jorge Bueira numa faixa de esquerda com Ciro Gomes, mas tentando levar o debate para outras áreas, questão de educação também, ainda pegando o traquejo de debate. Ele e Jorginho Melo nunca tinham disputado uma eleição majoritária, embora sejam políticos de carreira extensa, nunca disputaram prefeituras ou governo. O Jorginho disputou o Senado, mas numa eleição com muitos candidatos, duas vagas, é diferente, não tem esse tipo de debate. Então vai todo mundo se colocando no jogo. Ainda é muito cedo para dizer quais são as grandes estratégias, mas a gente vê, por exemplo, que Jorginho Melo procura para confrontar Moisés e Jean, talvez identifique ali os seus grandes adversários. Espiridião Amin não faz a busca com um confronto com o Jorginho pelo bolsonarismo. Décio Lima tenta jogar Bolsonaro no colo de todos os outros, como se isso fosse um problema para eles. Tendo uma questão, as coisas vão se desenhando, o jogo vai se articulando. Agora, muito importante, 7 candidaturas, nenhum candidato nanico, nenhum candidato que não está ali sem ter o que dizer. Todas as candidaturas têm o que dizer nos seus espectros ideológicos, posições políticas, partidárias. Santa Catarina começa com um debate muito qualificado nessas eleições de governador, diferente do que a gente viu em outros anos, em que se concentrava, apesar de ter várias candidaturas, 7, 8, eram 3 candidaturas do bloco competitivo e alguns nanicos de partidos sem expressão que aparecem sempre nesse horário eleitoral, no momento da eleição. Não temos isso esse ano. Esse ano são 7 competidores, entre os que têm partidos com representação que podem participar dos debates obrigatoriamente, todos eles com algo a dizer. Então é bom ficar atento ao que eles estão dizendo. Um abraço. É esperar que essa qualificação continue, então, nos próximos debates também. O Piara, obrigado, boa terça, até amanhã.